Música. O sobrenome Fujimori desperta admiração e rejeição, histerias e esperanças. Uma das famílias que governou o Peru nas últimas décadas. Ditadores ou estadistas, garantes da ordem e do desenvolvimento ou corruptos sectários. Hoje vamos conhecer a incrível história de Alberto e Keiko Fujimori. Quem fala é Reinaldo José Carrillo Vilches, isto é La Nueva Enciclopedia, e peço seu apoio. Curtindo este vídeo, deixando seus comentários, que sempre lemos todos, ativando o sininho para as notificações. Claro, inscrevendo-se no canal e compartilhando com todos os seus conhecidos nas redes sociais, no WhatsApp e em qualquer lugar. Sem mais nada a acrescentar, vamos começar com a história de hoje. As raízes familiares de Alberto Fujimori remontam ao Japão. Seus pais, nativos do Japão, emigraram para o Peru em 1934 para trabalhar como operários agrícolas. 4 anos depois, nasce Alberto Fujimori no seio da família imigrante estabelecida em Lima. Seus primeiros anos de vida foram marcados pelo clima de hostilidade anti-japonesa, incentivado pelo Estado peruano. Quanto à sua vida acadêmica, embora fosse distante dos colegas de classe, foi um estudante exemplar e sempre esteve entre os primeiros lugares de sua turma. Ao se formar no ensino médio, Fujimori optou por estudar agronomia na Universidade Nacional Agrária e continuou se destacando como um estudante brilhante, formando-se em primeiro lugar em sua turma. Seu bom desempenho acadêmico lhe rendeu bolsas para estudar física pura e matemática na França e nos Estados Unidos. Após concluir seus estudos, ele retornaria à sua alma mater para lecionar como professor. Foi ascendendo pouco a pouco até ser nomeado reitor universitário em 1984. Durante essa escalada gradual de poder no âmbito universitário, onde continuava permanecendo no anonimato, desperta em Fujimori o interesse pela política. Seu principal capital como político era sua própria astúcia. Acostumado a observar cuidadosamente as circunstâncias, ele elaborou uma estratégia de ascensão ao poder, caracterizada por suas altas expectativas, que justificava com suas credenciais profissionais. Além de sua experiência como professor, Fujimori havia diversificado seu portfólio, entrando no setor imobiliário como empresário. E havia se aproximado dos círculos políticos do país, apresentando um programa de atualidades chamado Concertando, que foi ao ar entre 1987 e 1989. Enquanto Fujimori avançava pouco a pouco em seus planos, o Peru afundava cada vez mais em uma grave crise, que tirava diariamente a vida de muitos inocentes. Já há alguns anos, haviam surgido no interior do país diversos grupos armados de ideologia comunista. Sendero Luminoso, a organização terrorista mais lembrada de todas pelos seus crimes brutais, causava estragos nos campos rurais e nas principais cidades em uma guerra aberta contra o Estado. Junto com o movimento revolucionário Tupac Amaru, chegaram a controlar extensas áreas do Peru e a espalhar o medo entre as localidades mais distantes. Massacres, tiroteios, atentados e carros-bomba destruindo famílias e prédios públicos eram as notícias que se ouviam internacionalmente sobre o país andino. A resposta dos governos a esse e outros problemas políticos estava sendo insuficiente diante da escalada da violência e do aprofundamento da crise econômica geracional que contribuía para a expansão do terrorismo. Em 1985, com altíssimas expectativas, foi eleito presidente com ampla margem. Alan Garcia, um político jovem, dotado de grande poder de oratória e fiel discípulo da ideologia fundacional do Partido Aprista peruano. Diante do inevitável colapso econômico, o presidente impulsionou uma reforma pública de grande envergadura, que, no entanto, acabou em uma tentativa fracassada de estatizar os bancos e em um aumento exponencial da corrupção nas instituições públicas, o que resultou em uma hiperinflação descontrolada e na escassez de produtos de primeira necessidade. Essas medidas econômicas de Alan Garcia despertaram uma forte oposição na população e entre seus principais rivais políticos. Quem capitalizou esse descontentamento popular contra o presidente foi Mário Vargas Llosa, um famoso romancista que estava entrando na vida política, pregando uma guinada para o liberalismo econômico.
No entanto, ele usava para isso a plataforma oferecida pelos partidos do sistema, que chegaram a se agrupar em uma única coalizão chamada Fredemo, para apoiar, assim, sua candidatura presidencial para as eleições gerais de 1990. Vendo a oportunidade perfeita para se apresentar como uma alternativa atraente contra os partidos tradicionais, Alberto Fujimori deu seu salto definitivo para o cenário público. Primeiro, ele mirou o Senado da República, ao qual tentou acessar através da lista parlamentar do Partido Esquerda Socialista. Mas ao fracassar em sua tentativa, ele organiza seu próprio partido político, batizado com o nome de Mudança 90. Nos primórdios de sua organização, este era um partido extremamente pobre e não parecia ter qualquer possibilidade de aspirar a um primeiro lugar nas eleições. Agrupados sob a liderança de um homem quase desconhecido como Fujimori, em seu seio convergiam pessoas sem experiência prévia na política, cidadãos decepcionados com os partidos e alguns pequenos empresários. No entanto, o grupo que mais se destacava entre seus militantes eram os membros de igrejas evangélicas, que, utilizando suas técnicas missionárias de proselitismo de porta em porta, desempenhariam um papel de destaque na expansão da popularidade de Fujimori nas áreas mais populares. Em contrapartida, surgia um renomado romancista que parecia ter tudo a seu favor para vencer sem dificuldades. Vargas Llosa apresentava uma imagem de unidade e contava com um programa econômico liberal elaborado por uma equipe qualificada de técnicos. Sua principal proposta era um choque econômico que traria muitos custos sociais, mas permitiria, com o tempo, reintegrar o Peru à economia internacional e sanar a hiperinflação e o desabastecimento. Por trás de sua campanha estava a assessoria constante de uma prestigiada empresa internacional de marketing político, com quantias incontáveis de dinheiro para a publicidade. E mais importante, tinha o apoio de muitos setores do poder. Mas o público, ao ouvir os detalhes do seu programa, à medida que a campanha avançava, começou a perceber o choque econômico como uma decisão extremista demais, o que lhe rendeu uma imagem pública de político distante da realidade e aliado do sistema. Com a queda da popularidade de Vargas Llosa, as simpatias dos eleitores foram se voltando para Alberto Fujimori, que havia optado por uma estratégia radicalmente oposta à de seu adversário. Fujimori realizou uma campanha personalista que evitava as obrigações partidárias. Ele se concentrou no apelo às classes baixas e aos eleitores independentes, dando ênfase especial à conciliação política, mais do que a um choque econômico como solução para a crise peruana. Depois de ter obtido o segundo lugar com uma pequena diferença em relação a Mário Vargas Llosa no primeiro turno da eleição, Fujimori venceria no segundo turno com mais de 60% dos votos. Com a estrondosa rejeição do Congresso da República e uma herança econômica desastrosa. Alan Garcia se despediu da chefia do Estado em julho de 1990 para entregar a faixa presidencial a Alberto Fujimori, em um clima político de incerteza. Enfrentando imediatamente os problemas que afligiam o país, poucas semanas depois, Alberto Fujimori decidiu iniciar um programa de estabilização que foi chamado de Fujichoque pelo público, mudando radicalmente sua posição gradual e moderada. O governo de Alberto Fujimori liberalizou os preços subsidiados e cortou os gastos sociais, da mesma forma que aumentou as taxas de juros e os impostos. Dessa forma, o governo confiava em vencer a hiperinflação e estabilizar a economia. A aplicação desse programa foi anunciada pelo ministro da Economia em uma mensagem histórica à nação que terminou com a frase esperançosa: "Que Deus nos ajude". O choque que Fujimori havia prometido não aplicar se tornou realidade. Os efeitos dessas políticas sobre a economia não demoraram a ser sentidos. O preço da gasolina aumentou 3.000% da noite para o dia, enquanto o preço da maioria dos alimentos subiu cerca de 500%. Os preços dos serviços básicos também tiveram um aumento exponencial. A tarifa da água chegou a valores inimagináveis e a da eletricidade quintuplicou. Apesar de não resolver, mas sim acentuar os problemas econômicos a curto prazo, Alberto Fujimori continuou contando com amplo apoio da população. Mas as melhorias ainda demorariam a chegar.
A esse drástico choque econômico seguiu-se, em 1991, uma série de medidas destinadas a reestruturar o empobrecido e isolado sistema econômico do Peru. Essas medidas incluíam o início das privatizações de empresas estatais, a desregulamentação do mercado de trabalho, reformas tributárias e tarifárias, incentivos ao investimento privado e a descentralização de alguns serviços sociais. Assim, o governo esperava recuperar a confiança dos bancos internacionais e reinserir o Peru na economia mundial. Para aliviar a situação dos setores mais empobrecidos pelas políticas monetárias, o governo de Fujimori criou um Fundo Nacional de Compensação e Desenvolvimento Social, cujo objetivo era ajudar os mais pobres por meio de pequenos projetos de investimento. Da mesma forma, o governo criou um Programa Nacional de Assistência Alimentar para contribuir com o fornecimento de alimentos às áreas mais pobres. No entanto, a economia e a pobreza não eram a única preocupação do governo peruano. Tanto o Sendero Luminoso quanto o MRTA continuavam ensanguentando o país e ameaçando as promessas de um futuro melhor. Para combater esse inimigo perigoso, Fujimori havia estabelecido uma aliança estratégica com as Forças Armadas, que com o tempo se tornariam o sustentáculo de seus desígnios políticos. Essa convivência frutífera com o exército permitiu que ele autorizasse a criação de patrulhas de defesa civil em cidades e áreas rurais, às quais forneceu armamento com o aval do Congresso. Assim foi consolidada uma aliança até então impensável entre o exército e os camponeses na luta contra o terrorismo. Por outro lado, para apoiar o exército na luta contra a subversão, Fujimori criou um tribunal militar para julgar os suspeitos de terrorismo e decretou que os integrantes das Forças Armadas não poderiam ser julgados em tribunais civis por violações dos direitos humanos. Essas decisões, embora duramente criticadas na época, respondiam a uma situação crítica. A presença do Sendero Luminoso, cujo núcleo estava no interior do país, começava a se expandir para Lima, levando a população urbana para o turbilhão de violência. Toda semana se ouvia falar sobre o assassinato de funcionários públicos, padres católicos, líderes comunitários e civis inocentes. E o Sendero comemorava ter alcançado paridade estratégica com o Estado peruano. Mas é nessas circunstâncias que se chega a 1992, um ano que entraria para a história como o início de uma nova era política. No início de 1992, as tensões entre o Congresso e o governo de Fujimori estavam no seu ponto mais alto. Fujimori acusava o poder legislativo de obstruir seu programa econômico e o poder judiciário de atrapalhar a luta contra o terrorismo. Diante do constante desacordo entre os três poderes e da resistência unânime da oposição, Alberto Fujimori decidiu dissolver o Congresso da República e reorganizar o poder judiciário. Enquanto sua histórica mensagem à nação era transmitida pela televisão, as principais ruas de Lima e os prédios institucionais eram tomados por militares e, ao mesmo tempo, eram realizadas prisões de opositores políticos do governo. Com o apoio das Forças Armadas e também da população, Fujimori anunciou a instauração de um governo de emergência e reconstrução nacional que, em suas próprias palavras, abria o país para uma autêntica democracia. Os partidos políticos denunciaram imediatamente que o presidente estava executando um golpe de Estado que levava o país de volta às trevas da ditadura. No entanto, a decisão de Fujimori foi recebida pela opinião pública com muito entusiasmo. Um clamor popular que evidenciava o descrédito em que havia caído a política tradicional. Na opinião pública, prevalecia a ideia de que o Peru precisava de um governo mais forte para sair da crise. Mais de 70% aprovava o fechamento do Congresso e cerca de 90% apoiava a reestruturação do poder judiciário. Apesar do amplo apoio que recebeu no Peru, internacionalmente muitos países protestaram contra a decisão de Fujimori. O governo venezuelano rompeu relações diplomáticas com o governo de Fujimori e os Estados Unidos anunciaram a suspensão da assistência econômica, o que colocava em risco a reintegração do Peru ao mercado internacional. Essa pressão internacional obrigou o governo a convocar eleições naquele mesmo ano e convocar uma Assembleia Constituinte. Os principais partidos políticos, em protesto contra o autogolpe, se abstiveram de participar, enquanto o partido de Fujimori aproveitou a ausência de seus adversários e o apoio popular para alcançar uma maioria parlamentar.
Após obter o sucesso eleitoral, os congressistas redigiram e sancionaram uma nova Constituição, que é a mesma Carta Magna que continua vigente até hoje no Peru. O restante do primeiro mandato de Alberto Fujimori foi marcado pela consolidação do novo modelo econômico e pela vitória sobre o terrorismo. Em setembro de 1992, o Grupo Especial de Inteligência do Peru, conhecido como GEIN, realizou uma operação para capturar o líder do Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. A operação foi realizada em uma casa localizada em Lima, que havia sido alugada pela líder da organização terrorista. A captura do século, como foi chamada pelo público, foi fruto de uma longa e minuciosa investigação policial, cujo sucesso significou um golpe mortal para o terrorismo no Peru. E embora ainda atuassem elementos terroristas em todo o país, esse episódio marcou o início da pacificação. Essa época também é lembrada por vários massacres perpetrados por órgãos do Estado contra a população civil inocente. Entre esses episódios sangrentos, destaca-se o massacre de Barrios Altos e a execução de 9 alunos e um professor da Universidade de Cantuta. Um dos vários crimes imputados a Alberto Fujimori e pelos quais hoje ele está pagando com pena de prisão. Apesar do procedimento violento das forças de segurança e das acusações de corrupção contra ele, nos poucos anos de presidência que tinha, Fujimori havia se tornado um verdadeiro fenômeno político na história recente do Peru. Suas decisões não contavam apenas com o apoio das Forças Armadas, mas também com o apoio de um amplo setor da população que continuava depositando sua confiança no programa do governo. Nessas circunstâncias favoráveis, Fujimori inicia sua campanha para se reeleger como presidente nas eleições de 1995. Constituído já como figura antagônica dos partidos tradicionais, Fujimori continuou com seu discurso disruptivo, apelando para as classes mais populares. A favor de sua reeleição, ele apresentava ao público as conquistas de seu primeiro mandato, como a pacificação do país e a reinserção econômica nos mercados internacionais. E assegurava que isso era apenas a base do Peru que desejava construir, um Peru com mais emprego e menos pobreza. Sem nenhum concorrente com chances reais de superar sua campanha, Fujimori obteve uma vitória avassaladora no primeiro turno, com 64% dos votos. Novamente, conseguia a maioria no Congresso e um campo aberto, sem obstáculos para continuar com seu governo, enquanto os partidos tradicionais, enfraquecidos, continuavam sem forças para representar uma ameaça à sua hegemonia. Mas por trás de seus sucessos políticos estava um advogado tão inescrupuloso quanto inteligente, um homem que desempenhou um papel fundamental na consolidação e manutenção do poder de Alberto Fujimori. Estamos falando de Vladimiro Montesinos, o poder por trás do poder. Fujimori e Montesinos se conheceram durante o desenvolvimento da campanha presidencial de 1990. Com o passar dos anos, Montesinos foi se tornando um colaborador cada vez mais presente na vida política de Fujimori. Montesinos atuou como chefe de fato do Serviço de Inteligência Nacional e, para contribuir com a manutenção de Fujimori no poder, dispunha de uma ampla rede de contatos, conexões dentro e fora do Peru e conhecimento dos códigos de corrupção. Através de Montesinos, que era sua mão direita para o trabalho sujo, Fujimori se encarregou de abrir o caminho a seu favor. Controlando os meios de comunicação, fazendo desaparecer opositores internos e comprando influências, mas também combatendo os elementos remanescentes do terrorismo com mão de ferro. Uma das primeiras ações que Alberto Fujimori tomou após sua reeleição foi a promulgação de uma lei de anistia para perdoar os crimes contra os direitos humanos cometidos por agentes do Estado na luta contra o terrorismo. Na área econômica, as privatizações continuaram sendo um elemento central no governo de Alberto Fujimori. Em 1996, foi promulgada uma nova lei de promoção do investimento privado e criada uma comissão para a promoção de concessões privadas. Nesse contexto, foram transferidos por meio de concessões aeroportos, portos, redes rodoviárias e as faixas de telefonia móvel para o capital privado. E em 1998 foi iniciado o processo de concessões em obras de infraestrutura de transporte. No entanto, cabe ressaltar que, em certos casos, as privatizações foram caracterizadas por irregularidades e, de forma mais generalizada, por uma forte corrupção no uso dos recursos provenientes da venda das empresas.
E na área de serviços, que também passou por privatizações, foram registrados aumentos de preços e tarifas. Por outro lado, quando os peruanos começavam a desfrutar de maior tranquilidade nas cidades, o terrorismo irrompeu novamente para abalar a sociedade. Em dezembro de 1996, durante a celebração de uma cerimônia na residência do embaixador do Japão em Lima, 14 terroristas do grupo criminoso MRTA invadiram à força a propriedade e tomaram todos os presentes como reféns, em troca da vida dos reféns inocentes. Os terroristas exigiam a libertação de 400 membros do MRTA presos por terrorismo. Como não chegaram a um acordo com o Estado, a ocupação da residência se prolongou até abril de 1997 meses, em que o governo e a população viveram em constante expectativa e angústia. Para resolver a situação, foi planejada dentro das Forças Armadas uma das operações militares de resgate mais limpas e bem-sucedidas da história, conhecida como Operação Chavin de Huántar. O Serviço de Inteligência Nacional elaborou a inteligência da operação. Os trabalhos nessa especialidade ficaram sob o comando de Vladimiro Montesinos, que assumiu o papel de líder, delegando responsabilidades de coleta de informações. A construção da réplica da residência para o treinamento e para a realização de fotografias e filmagens do resgate. Mas o elemento mais importante da operação foi a construção dos túneis de acesso à residência e a infiltração de câmeras e microfones por meio dos reféns. Em 22 de abril de 1997, a operação de resgate foi realizada sob os melhores presságios. Após meses de preparação, tudo estava pronto e minuciosamente controlado para um resultado satisfatório. Às 13h23 da tarde, uma forte explosão no piso do salão principal deu início à operação. Após alguns minutos, todos os terroristas haviam sido mortos e todos os reféns foram resgatados, com exceção de um que faleceu devido a uma hemorragia. E além da pacificação interna, o Peru teve que negociar com o Equador para delimitar as fronteiras de ambos os países após um conflito armado lembrado como a Guerra do Cenepa, travado em 1995 durante a campanha eleitoral. No final dos anos 1990, começava a se notar nas fileiras do fujimorismo certo enfraquecimento devido às divisões internas e às denúncias de corrupção. A crise do gabinete ministerial de Alberto Fujimori, em 1999, havia revelado ao público essa situação e projetava uma imagem do governo menos vigorosa do que a dos anos anteriores. No entanto, buscando uma segunda reeleição, Fujimori voltou a se candidatar à presidência e lançou sua campanha. Ao som do ritmo do chinês, uma música de techno cumbia que rapidamente se popularizou por sua melodia e letra cativantes. No primeiro turno da eleição, Fujimori obteve quase 50% dos votos, mas o resultado foi imediatamente denunciado como fraudulento. Seus adversários políticos começaram a espalhar na sociedade a ideia de que o governo estava sabotando os resultados para se consolidar por mais um mandato no poder, embora no final Fujimori tenha permanecido no poder. Esse episódio, repleto de denúncias e o notável declínio da popularidade de Fujimori, marcaram o começo do fim da vida pública do presidente. Seu terceiro mandato presidencial durou apenas 4 meses. Nesse breve período de tempo, veio à tona um dos maiores escândalos midiáticos já presenciados no Peru. Em uma coletiva de imprensa, congressistas da Frente Independente Moralizadora revelaram um vídeo ao público onde se via Vladimir Montesinos subornando um congressista da oposição. Com numerosos maços de dinheiro para convencê-lo a se juntar à bancada do partido de Fujimori, a divulgação desse vídeo, que foi o primeiro de muitos, acendeu uma chama que se espalhou por todo o governo. Poucos dias depois, Montesinos fugiu do Peru para um destino desconhecido. Em 2001, investigações jornalísticas na Venezuela encontraram indícios de seu paradeiro e ele foi extraditado para o Peru. Vladimiro Montesinos foi condenado a vários anos de prisão por corrupção de funcionários, desaparecimento forçado, homicídio qualificado, lavagem de dinheiro, tráfico de armas, entre outros crimes que lhe foram imputados. Alberto Fujimori teve um destino semelhante. Seu governo não conseguiu sobreviver ao escárnio público e aos protestos sociais. Em meio a uma viagem diplomática pelo continente asiático, o presidente abandonou seu cargo enviando de Tóquio um fax no qual notificava sua renúncia ao Congresso.
Diante do fato inusitado, o Congresso rejeitou sua renúncia e o destituiu por incapacidade moral. Alberto Fujimori pôde viver vários anos no exílio, mas acabou sendo extraditado do Chile para o Peru em 2005 para ser julgado. Nascida em 25 de maio de 1975, Keiko Fujimori cresce no seio de uma família de imigrantes japoneses que havia se estabelecido em Lima. Ela é a primeira de 4 filhos do casamento entre Alberto Fujimori e Susana Higuchi. Anos mais tarde, Keiko será, junto com seu irmão Kenji Fujimori, uma das únicas a seguir o caminho da política. Mas nesses primeiros anos, nada parece indicar que a família Fujimori, de origem nipônica, vai acabar no centro da história peruana. Seu pai é engenheiro, agrônomo e professor universitário, e sua mãe é engenheira civil. O ambiente familiar vai girar em torno do estudo, da disciplina e da ideia de que a educação e o trabalho duro são o caminho para prosperar. Keiko Fujimori cresce dentro desse mundo de exigência acadêmica e de expectativas familiares. Ela estuda no Colégio Sagrados Corações Recoleta, uma instituição católica localizada no distrito de La Molina, em Lima. Lá, ela recebe uma formação marcada pela disciplina religiosa e pelo esforço escolar. Desde criança, assume um papel particular dentro de sua casa. Ela é a irmã mais velha, a que organiza, a que cuida. E há ainda um detalhe familiar que ela mesma vai lembrar com os anos, que é que seu pai Alberto esperava que seu primeiro filho, seu primogênito, fosse um homem. Então, de certa forma, Keiko sente que deve ocupar esse lugar simbólico dentro da família. A responsabilidade de liderar seus irmãos recai sobre ela desde muito cedo. Uma pressão silenciosa que talvez acabe moldando traços-chave de seu caráter. Enquanto isso, o Peru atravessa uma das fases mais críticas de sua história recente. No final dos anos 80, o país vive uma profunda crise econômica e social, agravada durante o governo do líder aprista Alan Garcia. A inflação dispara para níveis históricos, o poder de compra da população desaba e o Estado parece incapaz de controlar o deterioro econômico. Ao mesmo tempo, o país enfrenta uma guerra interna contra organizações insurgentes como o Sendero Luminoso e o movimento revolucionário Tupac Amaru, que se expandem. Violência da zona rural até as cidades. É um clima de incerteza e desesperança que atinge toda a sociedade peruana. Em meio a esse cenário conturbado, dentro da casa dos Fujimori, algo começa a mudar. Alberto Fujimori já não é apenas o professor universitário dedicado ao seu trabalho acadêmico. Aos poucos, ele começou a ter um profundo interesse pela situação nacional e pelos rumos da política e da vida peruana. Mostrando desde jovem inteligência e liderança, chegando a presidir instituições como a Assembleia Nacional de Reitores. Numa noite, durante um jantar em família, surpreende a todos e principalmente sua filha mais velha com uma declaração inesperada. Alberto queria participar das eleições presidenciais do Peru. Para Keiko, que ainda era uma adolescente, essa decisão marca o início de uma transformação que mudará para sempre a vida de sua família e, com o tempo, também o destino dela e do Peru. Não se pode contar a vida de Keiko Fujimori, nem compreender seu caráter político, sem aprofundar no que foi a década de 1990 no Peru, quando seu pai, Alberto Fujimori, alcançou a presidência após derrotar nas eleições de 1990 o renomado romancista Mário Vargas Llosa. A vitória de Fujimori marca uma reviravolta inesperada na política peruana. Um engenheiro, agrônomo e reitor universitário, praticamente desconhecido para a grande política e para a elite tradicional do país, consegue se impor em meio ao colapso econômico e ao descrédito dos partidos tradicionais. Enquanto isso, Keiko, sua filha, termina o ensino médio e, em 1993, inicia a graduação em Administração de Empresas na Stony Brook University, nos Estados Unidos. Mas enquanto a jovem estudante tenta construir sua vida longe de Lima,
no Peru governado por seu pai Fujimori, estavam ocorrendo alguns dos acontecimentos mais decisivos da história contemporânea nacional. O primeiro ocorre em 5 de abril de 1992, quando seu pai Fujimori executa o chamado autogolpe de Estado, no Peru. Naquela noite, o presidente decide dissolver o Congresso. Intervém no Poder Judiciário e concentra o poder no Executivo com o apoio das Forças Armadas e de importantes setores da sociedade peruana. Isso com o argumento de restaurar a ordem pública, a estabilidade e o Estado de Direito na nação peruana. O regime que resulta desse chamado autogolpe é descrito por vários analistas como uma, abre aspas, democracia delegativa. Um sistema onde o presidente governa por meio de decretos com poucos contrapesos institucionais ou algo parecido com o que outros chamaram simplesmente de ditadura. Nesse mesmo ano, ocorre outro episódio-chave para o destino político do Peru. Em setembro de 1992, Abimael Guzmán, o fundador e líder da organização subversiva Sendero Luminoso, é capturado. A detenção do insurgente representou um golpe decisivo contra essa organização armada que, por mais de uma década, realizou atividades e atentados violentos em amplas regiões do Peru. Para o governo de Fujimori, aquela vitória militar consolidava sua legitimidade diante de grande parte da população peruana. Nesse contexto, também emerge uma das figuras mais influentes e polêmicas desse regime, Vladimiro Montesinos. Um homem que, a partir do Serviço de Inteligência Nacional, se torna o operador político do governo de Fujimori. Seu poder se estendia às Forças Armadas, aos serviços de inteligência e a boa parte do sistema político e da mídia. A relação entre Fujimori, os militares e Montesinos forma uma aliança simbiótica que define o funcionamento do regime durante toda essa década. Anos depois, surgirão múltiplos escândalos vinculados a essa estrutura de poder, incluindo acusações sobre a origem do dinheiro que financiou os estudos universitários dos filhos do presidente no exterior. Segundo declarações posteriores do próprio Montesinos, os gastos educacionais que ultrapassariam $900 mil teriam sido cobertos com recursos cuja procedência nunca ficou completamente esclarecida. No entanto, enquanto o regime se consolida política e economicamente, com o apoio de uma parte importante dos peruanos, dentro da família Fujimori começa a surgir uma ruptura profunda. Em 1994, Susana Iguchi, mãe de Keiko e então primeira-dama do Peru, inicia uma série de denúncias públicas contra o entorno presidencial. De maneira surpreendente, Iguchi começa a afirmar diante da imprensa que familiares próximos ao presidente Fujimori participavam de redes de corrupção, relacionadas com o desvio e com a venda ilegal de doações japonesas destinadas a programas sociais. Suas declarações provocam um escândalo político e social e abrem uma fissura dentro do próprio palácio do governo. Pouco depois disso, Iguchi acusa diretamente seu marido, Alberto Fujimori, de permitir seu assédio e denuncia ter sido vítima de maus tratos e de pressões dentro do aparelho estatal. O conflito adquire assim dimensões pessoais e políticas de nível nacional ao mesmo tempo. A reação do regime de Alberto Fujimori é rápida. Iguchi, sua esposa, é afastada de suas funções como primeira-dama e progressivamente fica à margem da vida política. Também fica difícil para ela participar como candidata nos processos eleitorais seguintes. E é nesse momento que ocorre um dos episódios mais reveladores da vida política de Keiko Fujimori. Com apenas 19 anos de idade e ainda estudante nos Estados Unidos da América, Keiko retorna ao Peru a pedido de seu pai para assumir o cargo de primeira-dama do Peru. Ela se torna, assim, a mais jovem da história do continente americano a ocupar essa posição, além de forma atípica, ser a filha na nação peruana. E o gesto tem um significado que vai além do protocolo institucional. Isso implicava tomar partido em meio à divisão e Keiko se coloca assim publicamente ao lado de seu pai.
Junto com seus irmãos, ela permanece próxima ao presidente Alberto Fujimori e chega até a dar declarações em defesa do presidente Fujimori e em crítica à própria mãe. Aquela cena reproduzida nos meios de comunicação da época no Peru provoca reações intensas na opinião pública. Para alguns, Keiko Fujimori demonstrava lealdade filial e senso de responsabilidade diante de uma crise política importante. Para outros, o episódio representa uma ruptura dolorosa e difícil de compreender. Uma filha enfrentando publicamente sua mãe em meio a um conflito doméstico transformado em assunto de Estado. Este é sem dúvida um momento crucial na vida de Keiko e em sua carreira política. Ela não só assume um papel político inesperado, como também o faz dentro de uma lógica de poder marcada pela lealdade absoluta ao patriarca da família e, especialmente, ao nome de Fujimori. A política, neste caso, não é uma vocação pessoal que surge, mas sim uma extensão de um projeto e de uma estrutura familiar, que até poderia lembrar antigas dinastias monárquicas hereditárias do Japão. Por isso, a nomeação de sua filha como primeira-dama diante desse escândalo não é estranha à tradição nacional. E assim Keiko se inseria nesse regime político que exigia, entre outras coisas dela, muita disciplina e lealdade. Durante os anos seguintes, seu papel se construiu entre o institucional e o simbólico. Ela funda iniciativas como a Fundação para as Crianças do Peru e a Fundação Peruana Cardioinfantil. Isso também a ajuda a se projetar diante do público, transmitindo uma imagem de proximidade social e sensibilidade pública, em um governo que, ao mesmo tempo, era questionado por sua dureza política. Keiko acompanha seu pai em viagens internacionais, em atos oficiais e em cerimônias de Estado, deixando mais do que claro que ele a estava preparando como herdeira de sua dinastia. Keiko vai aprendendo a linguagem do poder, a gestualidade da liderança e o controle da imagem. Sua figura vai se moldando como uma extensão disciplinada do movimento fujimorista, um movimento que combina o liberalismo econômico com a mão dura na área de segurança. Mas à medida que essa construção pública vai acontecendo e que o regime fujimorista vai se consolidando, por outro lado, os setores dissidentes vão crescendo, assim como denúncias de corrupção, autoritarismo e violações dos chamados direitos humanos. Muitas delas, vale dizer, vinculadas ao círculo de Vladimiro Montesinos. Nesse contexto, a figura de Keiko passa a ter uma dupla leitura. Para alguns, ela representa a continuidade de um modelo que estabilizou o Peru. Para outros, é parte de uma estrutura de poder marcada pela corrupção e pelos abusos. O fato é que tudo isso vai posicionando ela como uma figura visível para os peruanos e vai acelerando sua maturidade de forma abrupta. Keiko continuava sendo uma mulher muito jovem que não viveu sua juventude de forma convencional. Sua formação acontece em meio ao poder, sob constante pressão, em um ambiente onde a política deixa de ser um cenário alheio e se torna o espaço natural de toda a família. Mais do que escolher a política, ela é absorvida por ela. Assim, em 1997, depois que suas funções como primeira-dama não exigem mais sua presença constante, ela consegue se formar em administração pela Universidade de Boston, onde recebe o grau de bacharel. Mas a vida da jovem Keiko vai receber um novo golpe. No ano 2000 ocorre o colapso do regime de seu pai Alberto Fujimori. Após a divulgação dos escândalos envolvendo Montesinos e a saída de seu pai do país, o governo acaba desmoronando. Para Keiko, que na época tinha 25 anos de idade, não se trata apenas do fim de uma etapa política, mas da desintegração de todo o ambiente que havia definido sua vida adulta. Ela deixa de ser a primeira-dama do Peru e enfrenta pela primeira vez um vazio de poder e de estrutura em sua vida. E em meio a essa crise, ela assume um papel familiar fundamental, o de permanecer próxima de seus irmãos mais novos, exercendo uma função quase materna em um momento de ruptura e grande incerteza para a família. Em janeiro de 2001, Keiko Fujimori adota uma postura arriscada, mas calculada,
quando ela se apresenta diante de uma comissão do Congresso da República do Peru que investigava seu vínculo com o regime fujimorista, especialmente a questão do financiamento de seus estudos no exterior. Em sua defesa, Keiko argumenta que esses fundos vinham de atividades privadas, apontando sua participação na empresa familiar Summit Products como evidência de rendimentos alheios ao aparato estatal e totalmente legítimos. E embora o episódio tenha sido cercado de polêmica e suspeitas, nunca resultou em consequências judiciais contra ela. Pouco depois disso, Keiko retoma sua vida acadêmica nos Estados Unidos e ingressa na Columbia Business School. Nesse período, aparentemente afastada da política, na verdade ocorre uma fase de recomposição. No âmbito pessoal, Keiko constrói uma nova estabilidade quando, em 2004, se casa com Mark Vito Villanella, formando sua própria família. Em novembro de 2005, após anos de autoexílio, Alberto Fujimori reaparece de forma inesperada no Chile com a intenção de retornar à política peruana. Mas ele é detido quase imediatamente por ordem da Justiça do Peru, que solicitou ao Estado chileno sua extradição por acusações de corrupção e por violações aos direitos humanos. Sua prisão marca um ponto de inflexão. O líder do fujimorismo já não pode mais liderar seu próprio movimento. É então que, no ano de 2006, Keiko Fujimori dá o passo definitivo e entra formalmente na política, conseguindo ser eleita como congressista. Com uma votação histórica de mais de 600 mil votos, tornando-se a mais votada do país. E assumindo desde então a liderança emergente do movimento fujimorista, que sem Alberto Fujimori buscava sobreviver com seu sobrenome, mas também se renovar. Durante seu trabalho parlamentar à frente da coalizão Aliança pelo Futuro, o fujimorismo começa a reconstruir sua base política. Apoiando-se na figura de Keiko, vai se articulando um discurso centrado em reivindicar as conquistas dos anos 90, como a derrota da subversão armada e a estabilização econômica. Embora Keiko não possa se candidatar à presidência nessas eleições por ainda não cumprir a idade exigida, sua presença no Congresso do Peru e o resultado eleitoral de seu bloco, que se posiciona como uma força relevante no Peru, enviam uma mensagem clara ao cenário político nacional. O fujimorismo, longe de desaparecer, se reorganiza e se projeta novamente rumo ao poder. Nesta etapa parlamentar, Keiko Fujimori mantém um desempenho discreto no legislativo. Apresenta 21 projetos de lei, vários deles voltados para a reforma do sistema penal e o endurecimento das penas para os criminosos. O que, para certos setores, evidenciava um trabalho político mais disfarçado, voltado para um objetivo maior: a defesa de seu pai e de seu legado. Paralelamente, começa o julgamento contra Alberto Fujimori em 2007, que marca um ponto de ruptura, sem dúvida, diante do qual Keiko Fujimori adota uma postura frontal, denunciando perseguição política contra seu pai, organizando mobilizações durante esses anos e declarando, inclusive, que o indultaria se chegasse à presidência. Mesmo depois de ele ter sido condenado por corrupção, pela chamada justiça e por crimes contra a humanidade. O discurso de sua filha Keiko é firme e sem nuances. Segundo ela, seu pai era completamente inocente e, em seu governo, se dedicou a realizar um trabalho de Estado para defender os direitos humanos de milhões de peruanos. Com essa narrativa, Keiko vai consolidando sua imagem como herdeira direta do fujimorismo. Ao mesmo tempo, seu trabalho no Congresso é alvo de críticas por sua suposta baixa produtividade e por seu absenteísmo, com inúmeras ausências e viagens ao exterior, em parte vinculadas aos seus estudos de pós-graduação e à sua maternidade, pois em 2007 nasce a primeira filha de Keiko Fujimori. Isso vai contrastando com seu crescente protagonismo político, mas isso, longe de enfraquecê-la, é um período que a fortalece por sua liderança. Em 2008, ela anuncia a criação da chamada Fuerza 2011, um movimento político e estratégico que vai lhe permitir romper com a antiga coalizão fujimorista.
coalizão fujimorista, e se reorganizar, organizando o voto fujimorista, mas também buscando votos externos, apresentando-se assim para seu salto definitivo à disputa presidencial. O partido de Keiko é lançado publicamente em maio de 2010 diante de 4.000 seguidores. Além disso, ela contrata o famoso ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, como assessor de sua campanha. Em dezembro, ela formaliza sua candidatura à presidência do Peru, com Rafael Rey como primeiro vice-presidente e Jaime Yoshiyama como segundo vice-presidente. O partido coleta assinaturas em massa por todo o Peru e se posiciona como o herdeiro positivo do fujimorismo. A primeira candidatura presidencial de Keiko, em 2011, marca a verdadeira estreia do fujimorismo, sem a figura direta de Alberto Fujimori. E desde o início deixa claro o tom dessa proposta, uma mistura de reivindicação com estratégia. Sua campanha se estrutura em torno da segurança cidadã, incluindo a polêmica proposta de pena de morte para estupradores no Peru, o crescimento econômico e a redução da pobreza. Tudo isso envolto em uma defesa matizada do legado dos anos 90, reconhecia, sim, erros do regime, mas insistia em apresentá-lo como um período que trouxe coisas boas e que salvou o Peru do colapso. Com um aparato político melhor organizado e com assessoria internacional, Keiko consegue se posicionar rapidamente. Capitaliza em grande parte o apoio dos setores empresariais da classe média de Lima. E um eleitorado profundamente anti-esquerdista que via a candidatura de Ollanta Humala como uma possível guinada do Peru para modelos como o venezuelano. No primeiro turno de 10 de abril de 2011, Keiko obtém 23,5% dos votos, garantindo sua passagem para o segundo turno contra Humala, que lidera com 31,7%. Além do resultado, o dado é fundamental para a recuperação parlamentar do fujimorismo. Força 2011 de Keiko passa de ser uma presença reduzida a se consolidar como a segunda força no Congresso do Peru, evidenciando não apenas uma notável capacidade de reorganização política, mas também que o fujimorismo estava mais vivo do que nunca. No entanto, o segundo turno, em 5 de junho, se torna um cenário de polarização total, onde o eleitorado se divide entre o chamado medo do chavismo de Ollanta Humala e a chamada rejeição ao retorno do autoritarismo e da ditadura fujimorista. Apesar do apoio de boa parte das elites políticas, midiáticas e econômicas, Keiko Fujimori acaba sendo derrotada por uma margem estreita nas eleições populares, alcançando 48,5% contra 50% e 1,5% de seu adversário Humala. O resultado confirmava tanto a vigência quanto as limitações de seu movimento. Paralelamente a isso, durante essa campanha, começam a surgir as primeiras sombras que mais tarde vão marcar sua trajetória. Embora naquele momento não existam processos judiciais formais contra ele, começam a surgir questionamentos sobre o financiamento das atividades políticas de Keiko Fujimori, como a admissão de supostas contribuições provenientes de pessoas ligadas ao narcotráfico ou acusações de práticas clientelistas e corruptas na campanha. Esses episódios, embora não resultem imediatamente em consequências legais, vão alimentando a narrativa e o caso de suspeita, que vai ser retomado com mais força anos depois, especialmente com a eclosão do caso Odebrecht, onde esses antecedentes de Keiko serão reinterpretados como parte de um padrão mais amplo de diferentes denúncias relacionadas a financiamento irregular e ilícito. Após a derrota de Keiko em 5 de junho de 2011, ela vai adotar uma estratégia de recuo calculado. Reconhece os resultados, mantém um breve diálogo de transição com o presidente eleito e se retira temporariamente do primeiro plano político. Ela não se candidata a cargos em eleições locais e mantém sua presença pública por meio da Fundação Oportunidades, voltada para questões sociais, o que lhe permite manter visibilidade sem desgaste partidário direto. Paralelamente, inicia uma reorganização profunda do fujimorismo.
No ano de 2012, anuncia a transformação da Fuerza 2011, no que passou a se chamar Fuerza Popular, formalizada em 2013, que buscava suavizar e remediar boa parte da carga negativa do passado, sem renunciar ao seu legado e à sua base política. Assim, com essa força, vai percorrendo o país, fortalecendo estruturas locais e renovando parcialmente seu entorno político. Nesse mesmo período, reforça seu papel como figura familiar ao solicitar, junto com seus irmãos, o indulto humanitário para Alberto Fujimori. Um pedido que finalmente é rejeitado no ano de 2013, mas que permanece vigente no eixo emocional do fujimorismo. Keiko se desloca para o centro político e, em dezembro desse ano, oficializa novamente sua candidatura presidencial, disposto a colocar à prova essa nova etapa de reconstrução. A candidatura de Keiko Fujimori em 2016 marca não só sua maior consolidação eleitoral, mas também o início de um prolongado cerco judicial que vai redefinir sua figura pública no Peru. Oficializada em 4 de dezembro de 2015 pela Força Popular, a nova proposta de Keiko combina ordem, livre mercado e uma reinterpretação do legado fujimorista. No primeiro turno, ela obtém 39,8% dos votos e uma maioria absoluta no Congresso, superando amplamente Pedro Pablo Kuczynski. No entanto, no segundo turno, revela os limites desse avanço, pois acaba sendo derrotada por Kuczynski. Embora por uma margem mínima, ela não consegue a presidência, em um clima marcado pelo antifujimorismo, assim como denúncias sobre financiamento irregular envolvendo seu nome. Nesse mesmo contexto, surge o chamado Caso Coquetéis, uma investigação do Ministério Público que busca esclarecer se as campanhas de 2011 e 2016 da Força Popular teriam encoberto doações ilícitas por meio de eventos sociais. Os chamados coquetéis, nos quais supostamente teriam sido simuladas doações individuais para ocultar a verdadeira origem de grandes quantias de dinheiro. O Ministério Público sustenta que parte desses fundos não só eram irregulares, como também poderiam ter origem na construtora brasileira Odebrecht, o eixo de um dos maiores escândalos e redes políticas de corrupção na América Hispânica. Um escândalo baseado no pagamento sistemático de propinas a políticos em troca de contratos públicos. No caso peruano, a figura-chave teria sido Jorge Barata, que dirigiu a empresa no país e declarou à justiça ter canalizado contribuições para várias campanhas políticas, incluindo a de Keiko Fujimori. Essas revelações foram reforçadas pelas declarações de Marcelo Odebrecht, o ex-diretor da companhia, onde eram mencionadas as contribuições políticas da empresa. No Peru, a investigação e a recondução da chave no caso peruano foram feitas pelo promotor José Domingo Pérez, que levantou a hipótese de que Keiko teria captado, ocultado e legalizado dinheiro para campanhas, envolvendo ela e seu partido. A partir do ano de 2017, o caso ganhou rapidamente proporção nacional e até mesmo internacional. Acontecem buscas e interrogatórios prolongados e um volume crescente de acusações e supostas provas vão colocando o fujimorismo no centro do debate político. O processo resulta em detenções preventivas em 2018. A chave teria sido por juízes como Richard, que dirigiu o processo. O argumento do risco de fuga e da obstrução declarou a Richard Concepción, con el argumento del riesgo de fuga y la obstrucción a la justicia. Após a apertada derrota de Keiko frente a Pedro Pablo Kuczynski em 5 de junho de 2016, inicia-se um período em que sua figura fica suspensa entre a atividade política e uma crescente pressão judicial. A investigação do Ministério Público, segundo os partidários de Keiko, uma perseguição política, começa em março daquele ano, avançando sem detenções imediatas. Mas ganha força a partir de 2017 com as revelações do caso Odebrecht, que envolvem vários atores no sistema político peruano e hispano-americano.
Nesse contexto, o Ministério Público intensifica suas ações contra o Partido Força Popular por meio de buscas e apreensões e mais coleta de depoimentos. Em 10 de outubro de 2018, por ordem do juiz Richard Concepcion, Keiko Fujimori é detida preventivamente por 10 dias sob suspeita de liderar uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro. Embora tenha sido liberada em 17 de outubro, a medida antecipava um processo mais severo. Poucas semanas depois, em 31 de outubro, é decretada prisão preventiva para Keiko Fujimori por 36 meses, fundamentada pelo promotor José Domingo Pérez nos riscos de fuga, obstrução da justiça e reincidência criminosa. Dessa forma, Keiko, a filha de quem até há pouco foi o chefe supremo do Peru, vai permanecer agora 13 meses reclusa no presídio anexo Mulheres de Chorrillos, denunciado por seus partidários como perseguição política. E isso se mantém assim até que, em novembro de 2019, o Tribunal Constitucional ordena a revisão de sua situação. E mesmo assim, em janeiro de 2020, o juiz Victor Zúñiga Urday impõe uma nova prisão para Keiko, chamada prisão preventiva de 15 meses. No entanto, após diversas manobras, ela consegue cumprir apenas 3 meses, sendo liberada em maio daquele ano, no contexto da chamada Covid-19, sob comparecimento com restrições e fiança. No total, Keiko foi submetida a 3 detenções preventivas. Enquanto isso, o Ministério Público investigava aproximadamente 17,3 milhões de dólares em contribuições supostamente irregulares, vinculadas tanto à Odebrecht quanto a grandes grupos econômicos nacionais. Apesar da magnitude do caso, nenhuma sentença foi proferida contra Keiko. Em 11 de março de 2001, em plena campanha eleitoral, o Ministério Público formaliza uma acusação solicitando 30 anos e 10 meses de prisão por lavagem de dinheiro agravada, organização criminosa e outros crimes. Nessa acusação, o Ministério Público chega a propor a dissolução do Partido Força Popular. Embora o julgamento oral comece em julho de 2024, ele acaba sendo anulado em janeiro de 2025, supostamente devido a problemas de irretroatividade penal. E finalmente é arquivado em 20 de outubro desse mesmo ano pelo Tribunal Constitucional, que considerou violados os princípios básicos do devido processo. Paralelamente, Keiko vai reconstruindo sua candidatura presidencial, em meio à crise sanitária e à polarização política. Ela anuncia sua candidatura em 30 de novembro de 2020, sustentando um programa de tipo conservador-liberal, o chamado Plano Peru, centrado na segurança, na reativação econômica e na defesa do modelo de mercado herdado dos anos 90. No primeiro turno de abril de 2021, Keiko obtém 3,41% dos votos. Consegue passar para o segundo turno contra Pedro Castillo, e no segundo turno, realizado em 6 de junho, a disputa é decidida por uma margem mínima, com 49,87% contra 50,13%, uma diferença de apenas 44 mil votos. Keiko, embora reconheça formalmente a derrota, seu partido denuncia uma suposta fraude cheia de irregularidades por meio da impugnação de atas. Isso vai gerar uma situação de incerteza e de protesto político, que vai se prolongar até a proclamação oficial de Castillo, em 19 de julho. Após essa crise política que se seguiu às eleições de 2021, Keiko Fujimori consolida seu poder, mas não a partir do Executivo, e sim a partir do Congresso, onde lidera a bancada da Força Popular em interpelações e censuras ministeriais, exercendo uma influência constante sobre governos enfraquecidos. Ela apoia a vacância de Pedro Castillo em dezembro de 2022 e, após seu fracassado autogolpe, apoia publicamente Dina Boluarte, cujo governo tem inicialmente como um de seus pilares o fujimorismo. No entanto, esse apoio se desgasta com o tempo em meio ao aumento da insegurança e à falta de liderança percebida.
até que, em outubro de 2025, o Força Popular contribui decisivamente para a remoção de Dina Boluarte, mantendo esse estado de constante alternância e instabilidade política. Paralelamente a tudo isso, a vida pessoal de Keiko passava por rupturas, pois seu casamento com Marco Vito Villanella chegava ao fim em junho de 2022. Além disso, sua situação judicial oscilava entre restrições e uma liberação progressiva, mas ainda dentro de um cenário de incerteza. Entre 2016 e 2026, o Peru vive uma instabilidade inédita, com uma sucessão vertiginosa de presidentes que vão passando por Pedro Pablo Kuczynski, Martim Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castilho, Dina Boluarte e o atual mandatário, Luiz Valcázar. Reflexo de um executivo frágil diante de um parlamento persistente. Keiko, apesar de suas derrotas eleitorais, sobrevive politicamente graças a essa base legislativa de onde mantém capacidade de pressão e negociação. Durante esses anos, insiste na narrativa de que houve fraude eleitoral em 2021, assim como continua reivindicando o legado de seu pai, Alberto Fujimori, falecido em setembro de 2024. A frente judicial também vai se dissipando. O chamado caso Coquetéis é anulado em outubro de 2025 pelo Tribunal Constitucional e arquivado definitivamente em janeiro de 2026. Encerrando um ciclo de quase uma década de investigações judiciais. Livre agora de acusações, Keiko Fujimori relança sua imagem política. No dia 30 de outubro de 2025, na cidade de Trujillo, ela anuncia sua quarta candidatura presidencial com uma mensagem direta. Sem Senado nem imunidades, apostando tudo na presidência sob o lema Peru com ordem. Desde então, ela percorreu o país reforçando um discurso de segurança, livre mercado e oposição à esquerda. A um mês das eleições do ano de 2026, quando este vídeo é publicado, Keiko lidera as pesquisas gerais junto com Rafael Lopes Aliaga. Mas ela está prestes a enfrentar esse grande desafio que, embora sempre fique muito perto de conseguir, nunca chega a alcançar, que é a presidência peruana. Em um país marcado pela instabilidade do executivo, sua persistência no parlamento e em outros espaços de poder além do executivo. Parecem mais uma estratégia paciente, onde se cede o poder, entre aspas, mas se mantém o controle e onde, a qualquer momento, as portas do Palácio Presidencial também podem se abrir para ela. Muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Quero lembrar que vocês nos dão um grande apoio deixando seus comentários, curtindo, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo com todos os seus conhecidos e ativando o sininho para receber as notificações. Aqui quem falou foi Reinaldo José Carrillo Vilches, isto é La Nueva Enciclopedia. Agradecemos o apoio e desejamos muitas bênçãos a todos.